Boa tarde, boa tarde. Aqui Pedro Conta e aqui eu conto mais uma. Para vocês que esperaram, aguardaram o vídeo, continua assistindo, estando comigo, a história do Rio Lambari. Assim continuo. Pois bem, traga-me um lambari. Traga-me um lambari. O homem levou o lambari para ele dentro de um litro d'água. Agora se vire, casse um peixe enorme que seja um peixe que come tudo, devora tudo para mim, não importa o tamanho dele. Então ele conseguiu um peixe, levou lá esse peixe que tudo come, e esse bruxo fez um feitiço. Falou: olha, esse feitiço você vai gostar. Olha aqui, o que eu fiz? O homem olhou, assustou com o tamanho da fera. Como vou levar essa fera para lá saltar no rio? Fácil. Essa fera é mutante. Ora ela vira lambari, quando ela quer vira monstro. E é muito inteligente. E agora ele vai virar lambari. E aí a fera transformou em lambari. Botou naquele aquário e levou para o rio. Chegou no rio, soltou no rio aquele lambari. Ah, não foi muito longe não. Logo começou a sumir sitiante. Logo começou a desaparecer mulher, criança, velho. Porco, qualquer animal que ia beber na beira desse rio, tchau, era fatal. E então o ato correu dessa fera, e aonde o povo alvoroçado afastaram do rio, levando esses sitiantes beira do rio, para melhor falar ribeirinhos, né, a ter dificuldades, sem pegar os lambari para vender. E então, como a falta e o costume, o vício também pelos peixes era grande, alguns se arriscavam, e de vez em quando aquele que dava azar de estar na hora que o peixe passava ali perto, ele comia. E a pergunta que ficava era aquela: como que no barranco some um peixe pegar no barranco? Pois bem, mistério. E então isso ocorreu por muito tempo. Afastando e proibindo o povo de encostar no rio, as autoridades fez de tudo para pegar esse peixe, botando os petisco de toda coisa, pernil de porco. Muitas vezes pegava, falava: ó, peguei! De repente saltava, sumia. Então ficava difícil, tem que afastar até arrumar um jeito. Quando apareceu um cientista, ficou apaixonado com a margem do rio e a quantidade de lambari. E também, obcecado por esse peixe, começou-se a investigar, fazendo análise na água de tudo, nada. Jogava petisco para ele, anzol, fisgava algumas vezes, e ele puxava naquela ânsia de ver esse peixe, sumia, chegava só um anzol. E muitas vezes os petiscos eram comida de lambari. Pois bem, esse homem obcecou-se, porque algumas vezes ele viu romanos tranquilizantes, vários tiros dava nas costas de todo lado desse peixe, sumia. Quando ele era monstro, tranquilizante, batia no peixe, naquela quantidade, derrubar um leão, um búfalo, um elefante, que o peixe se transformava virando lambari, aquele antigo também sumia. Era difícil. Mas esse cientista continuou. Foi ainda mais difícil para ele, foi quando ele, no caso desse, conseguiu fisgar esse peixe. E aos olhos do sitiante lutaram muito para puxar para fora. Quando chegou pertinho, o peixe sumiu. Aí então, relatos dados para o governo cortaram a verba dele, deixando ele totalmente sem condições, sem o salário dele, de continuar suas experiências. Mas obcecado, ele sozinho continuou. Fez uma jangada bem forte, botou um motorzinho com motor de geladeira. Ele era um cientista, conseguiu fazer um rabetim aonde ele ia para as pesquisas. E pensando muito o que acontecia. Foi aonde ele teve a ideia de botar umas câmaras d'água. Botou essas câmaras dentro da água, e aí ele via aqueles montes de cardume. Jogou o petisco e viu os carros do lambari, veio tudo. E no meio do lambari, apareceu aquela fera de dar medo.
e bocoiou. E ele, peguei, agora peguei. E luta, chamou o sitiante, tudo, o peixe sumiu, mas as câmeras estavam lá, o peixe sumiu, fez zup, logo ele viu um lambari maior do que os outros saindo. E ele estudou, não demorou muito, ele chegou à conclusão que aquele monstro era mutante, era um lambari. Ah, e foi que o governo quis mandar verba para ele mesmo. É doido, ficou como louco, é louco. Sai de perto desse louco. E ele continuando. Até que um dia ele pegou e foi mais nas margens do rio com essa jangada e o seu motorzinho. Foi quando o fazendeiro procurou o bruxo e explicou que esse sitiante estava, que esse cientista estava procurando e estava quase descobrindo tudo. O bruxo falou, então tem que dar um jeito nele, tem que matá-lo, pôr a fera para matar ele. E foi quando ele subiu com essa jangada, debaixo de uma sombreira de uma árvore, ele viu a fera aparecendo. De frente, de cara para ele, era uma enorme fera, de olhos vermelhos, dentuço, tem sobrenatural. E esse homem pegou, ligou o seu motorzinho e veio rasgando. A jangada era forte, mas o peixe estava furioso, estava distorcendo a jangada. Com o milagre de Deus, ela chegou à beira do rio, ele pulou, deu graças a Deus, estou livre. Quando ele olhou, a fera vinha atrás. Então eu imagino, você já viu o velho correr? Entre tropeço e tropicão, ele foi subindo barranco acima e o peixe atrás bocanhando. Quando se viu, o peixe já estava bem longe do rio, perdendo o corpo, tentou voltar, já era tarde demais. Teve que se transformar em lambari. Ficou pulando aquele lambari lá, ele correu com o litro, pegou água, jogou o lambari dentro. Pegou esse lambari, levou para um aquário feito num tanque, afastado muito do rio, lá soltou, para suas experiências. Pois assim se deu o sumiço dessa fera. Ninguém sabe o destino dela lá pelo Japão, ninguém sabe o que aconteceu com essa fera. Sumiu o cientista, sumiu tudo, mas ficou para trás o rio Lambari com a sua fama. O rio Lambari continuou sempre o rio Lambari.